Seguinte, eu tô com um problema aqui, que é que eu tô trabalhando num vídeo, só que esse vídeo tá mais complexo do que eu imaginei que ele fosse ser. É por um bom motivo, que é que a pesquisa tá bem agradável, eu não quero queimar nenhuma etapa. Então eu tô com esse problema de que eu preciso de postar um vídeo, fazer um vídeo mais simples para postar esse vídeo no lugar do mais complexo. E a segunda coisa, o segundo problema é que eu tô precisando de um livro que eu não tenho aqui em casa, mas tem ele lá na Biblioteca Estadual aqui de BH, né? A Biblioteca Estadual de Minas Gerais, mas ela fica aqui em BH, Biblioteca Luiz de Bessa. Então eu pensei em fazer o seguinte, para matar esses dois coelhos com uma caixa d'água só, né, como diziam os antigos, vamos lá na biblioteca comigo e no caminho eu vou respondendo algumas perguntas. Eu só vou fazer um café antes e a gente começa o nosso trajeto. Então vamos ver aqui as perguntas do Instagram enquanto a gente faz o café. Começando pela do Nicolas Correia. Quando que vai ter live? Tem criança chorando. O negócio é que tem criança chorando aqui em casa, né? Literalmente, na verdade. Não exatamente agora, né? Mas eu tô com uma filhinha pequena em casa, para quem não sabe. E isso mudou a nossa rotina um bocado. Eu tô preferindo descansar 100% nos finais de semana para não comprometer nada aqui no fronte doméstico. Mas assim que possível eu volto a aparecer de vez em quando e quem sabe retomar a frequência lá dominical. O Gabriel Duarte falou assim, como foi sua graduação? Minha graduação foi muito boa, foi lá na UFMG, né, Federal de Minas Gerais. Eu fiz graduação, mestrado e doutorado lá, então eu gostei, né, senão eu não teria ficado. E, cara, foi, tipo assim, normal, assim, nada excepcional. Teve matérias que eu não me interessava muito e eu não estudava muito, preferia focar em outras coisas. E teve matérias que eu ficava, realmente saía da sala assim com a cabeça doendo mesmo, fisicamente, né, fisiologicamente. A cabeça gasta de tanto pensar, assim, de tanto tão estimulante que eram algumas aulas. Então, se você ama história, assim, eu recomendo fortemente que você faça graduação na área. Já respondendo algumas perguntas que fizeram depois, né, tipo assim, em termos de mercado, a coisa eu tenho que dizer que não é tão boa. A maior parte das pessoas que eu formei com elas ou foram para a carreira acadêmica ou estão dando aula em escolas, ou saíram completamente, né, da área. E pouquíssimas foram para a carreira acadêmica, porque também tem pouquíssimas vagas, né, um percurso muito longo. Então, caso você não queira trabalhar em sala de aula especificamente, pode ser um pouco limitante, assim, né? O diploma não vai te garantir muita coisa em termos de espaço de mercado. Mas você tem opções assim menos formais, né? Tipo o que eu acabei seguindo. Eu fui fazendo mestrado, doutorado, mas no meio do doutorado eu comecei o canal acabou dando certo, eu gostei mais de pesquisar para essa atividade, né, fora da academia, que é o meu canal no YouTube, o Instagram e outras redes, né, uma divulgação de conhecimento histórico mais do que propriamente pesquisa stricto sensu acadêmica, mas tipo assim, não é uma coisa muito repetível, assim, não tem como garantir, tipo, faz um canal que vai dar certo, né? A dinâmica assim de redes sociais é muito diferente de um emprego formal, CLT, né? Enfim. Então, mas a minha graduação foi muito boa. A Mônica falou aqui: Alá é o mesmo Deus do judaísmo? Se puder esclarecer, agradeço. Então, essa pergunta é muito difícil porque não existe muito assim, tipo assim, não tem como comparar uma análise empírica, né? Se a gente fosse pegar uma foto que aparece uma pessoa e outra foto parecida e falar assim, é a mesma pessoa que está na foto, a gente consegue tirar essa prova mais fácil, né? A gente pode, sei lá, encontrar essa pessoa, pode fazer análises baseadas em leitura de traços faciais, corporais. Não tem como empiricamente fazer isso no caso de, tipo assim, o Deus do judaísmo é o mesmo Deus do islamismo. Mas, vamos pegar assim, o nome Alá nada mais é do que a palavra para Deus em árabe. Então, os judeus que estão num lugar que falam árabe, que eles falam árabe, eles vão chamar o seu Deus de Alá. Assim como cristãos também que falam árabe vão chamar o seu Deus, em vez de Deus, da palavra em português, ou de God, a palavra em inglês, vão chamar de Alá. Então a diferença não está nesse nome, né? Porque é uma questão meramente linguística.
Mas, dentro das tradições judaica, cristã e islâmicas, você tem diferentes compreensões do que Deus é, como Deus é, dos seus atributos, suas qualidades, sua forma de interação com as pessoas, a forma de interação que as pessoas devem ter para com Deus, né, em termos de ritos, de teologia ortodoxa, como pensar sobre Deus. Então isso varia, mas isso varia dentro do próprio cristianismo, né? Você pode falar que tem a compreensão de Deus de um batista pode ser muito diferente da compreensão de Deus de um católico, que pode ser muito diferente da compreensão de Deus de um ortodoxo etíope. E dentro do próprio catolicismo você pode ter pessoas da teologia da libertação que têm uma compreensão de Deus muito diferente de uma pessoa que é tradicionalista. Então, assim, fazendo uma comparação assim um pouco vulgar, mas eu acho que pode ser didática, se você pegar um personagem ficcional do tipo do Jack Torrance, por exemplo, que é o cara lá do Iluminado, o filme O Iluminado do Stanley Kubrick, que eu gosto muito, tem um personagem que é interpretado pelo Jack Nicholson, e ele é muito diferente do personagem no livro. E tem outra adaptação para o cinema, aliás, acho que foi uma série de televisão do Iluminado, que o Stephen King, que é o autor do livro, gostou mais, que ele disse que é mais fiel, o personagem é mais fiel ao que ele tinha escrito. Ele pode falar assim, o Jack Torrance da adaptação do Kubrick é o mesmo Jack Torrance do livro do Stephen King? Tipo assim, é o mesmo personagem, mas ele tem características diferentes, então você pode falar que não é o mesmo. Entende como é que é difícil responder isso? No caso de Deus, pensando assim na tradição literária de cada uma dessas religiões, é o mesmo personagem, né? Porque é o Deus de Abraão em todas elas. No judaísmo é o Deus de Abraão, no islamismo é o Deus de Abraão, no cristianismo é o Deus de Abraão. A história dos patriarcas vai estar lá em todas elas, né? Com algumas diferenças, com interpretações diferentes, ou de fato, factualmente, alguns episódios apresentados de forma diferente no Alcorão versus na Bíblia hebraica. Então, assim, você tem diferenças nesse sentido, mas em termos do arcabouço básico, narrativo, é o mesmo Deus. Assim, se eu tivesse que responder essa pergunta com um sim ou não, eu falaria que sim. Sim, Alá é o mesmo Deus do Deus do judaísmo. Mas o que isso comunica de fato, né? Então eu prefiro compartilhar o que passa na minha cabeça quando eu vejo a pergunta do que só falar sim ou não, porque eu acho que não vai agregar nada, né? Então só uma série de reflexões aí para você entender. Eu estou falando do ponto de vista da história, claro, né? Do ponto de vista da fé, da teologia, você responderia de forma diferente. Mas tentando lidar só com o que a gente tem documentalmente, de forma empírica, verificável, com um certo rigor metodológico, a gente pode dizer no máximo que ao longo da história algumas pessoas disseram que sim, é o mesmo Deus, e ao longo da história algumas pessoas disseram que não, não é o mesmo Deus. Ou que todos esses, né, o Deus do judaísmo, islamismo e cristianismo, derivam de uma matriz cultural comum. Né? Mas assim, é o mesmo Deus, não é o mesmo Deus? Não tem como eu te responder muito bem, muito melhor do que isso. E aí o André Pereira, né, falou que o que foi exatamente a Prússia, um reino, país ou uma região da Alemanha? Cara, a Prússia foi tudo isso, né? A Prússia é um território, eu tô com esse negocinho na mão aqui, né? Mas a Prússia eu poderia até responder assim, a Prússia é um território que existe enquanto tal desde a Idade Média, território ocupado pelos povos prussianos da região ali do Báltico, do Mar Báltico. E esse território ele se torna um reino no século XVIII, se eu não me engano. Tem o reino da Prússia propriamente. Né? Então você perguntou aqui, um reino, país ou região. Então a Prússia foi um reino no século XVIII. E aí no século XIX, esse reino da Prússia encabeça ali a unificação do que hoje a gente chama de Alemanha, em 1871, né, que conclui esse processo, até onde eu me lembro. Então a Prússia, o território que era a Prússia é parte do que hoje a gente chama Alemanha, então foi uma região da Alemanha, né, antes da unificação, foi um reino. E país, a Prússia foi um país? Depende de como que você classifica país, porque esse é um termo meio genérico, assim, né? Mas pensando em termos de um território
de um Estado territorial soberano, ou seja, você tem um território bem delimitado, você tem um governo desse território estabelecido, reconhecido e que dita as próprias regras internas, sem interferência muito significativa de outros reinos, outras nações, outros impérios ou coisa do tipo. Então você tem um Estado territorial soberano. A Prússia foi isso, né? Talvez já no final da Idade Média, ou pelo menos no início do período moderno, e certamente na época em que ela liderou essa unificação da Alemanha. E o Gustavo Simões, enquanto termino de coar o café aqui que está quase, falou assim: história do Ano Novo. Se existia nos calendários antigos, se havia comemorações, etc. História do Ano Novo. Se outros povos comemoravam o Ano Novo ou comemoram o Ano Novo. Tem várias festas de Ano Novo em praticamente todas as culturas que eu conheço. Praticamente todos os povos têm essa ideia de um tempo cíclico, já que em termos de agricultura você tem um tempo cíclico, né, em termos de estações. Então a ideia de ciclos anuais ela é muito fácil para qualquer população, em qualquer lugar do planeta, a não ser assim, no extremo norte da Terra, né, nos polos. Aí você tem, isso complica um pouco, mas enfim. Então você tem essa marcação que praticamente todos os povos fazem. E em termos de festas, é muito comum que se celebre o início desse ciclo, até como uma prática para impedir ou para dificultar, para evitar que coisas ruins aconteçam. Você propiciar os deuses de alguma forma, ou ordenar o cosmos de alguma forma, que você garanta que as colheitas vão, ou pelo menos você favoreça as colheitas acontecerem corretamente, né, da chuva cair no nível adequado, né, na proporção adequada, no volume adequado, para não cair chuva de mais ou cair chuva de menos, para as coisas acontecerem como você gostaria que acontecesse, né? É aquele negócio de começar com o pé direito. A parte do pé direito eu não sei de onde vem exatamente, mas a ideia de que o início do ano ele é auspicioso, né, tipo assim, ele indica ali já como que as coisas serão. Se você tem um início do ano muito ruim, se você entra muito mal no ano, isso pode ser um prenúncio de um ano ruim até o final, enfim, isso é muito comum em várias culturas. E que mais? A festa mais antiga que eu conheço de Ano Novo é o chamado Akitu, que é comemorado até hoje pelos assírios que estão por aí ainda, né? Mas é uma festa mesopotâmica, acontecia na Assíria, na Babilônia, muito antigas, né? E é uma festa em que se lia trechos do Enuma Elish, que é o mito de criação babilônico. Então você tem essa ideia de a festa de Ano Novo ser uma reencenação da criação. Então você repete performaticamente, né, ritualisticamente, o mito. Você faz o rito conforme o mito, né, você repete o mito a partir do rito, você atualiza o mito a partir do rito. Então você faz essa performance em que alguém, sei lá, o rei está no papel de Marduk, que é o deus ordenador. Você tem algum tipo de sacrifício que é feito para imitar a Tiamat, que vai ser rasgada, né, por Marduk, disposta como o firmamento e as águas de baixo, etc. Então é comum essa ideia de uma repetição cíclica de um rito para propiciar, né, para dar bons, enfim, para que saia bem, né, o ano que começa. Enfim. E o Igor perguntou o que me levou a ser historiador, né? Cara, eu sempre me interessei muito por temas históricos, pela fantasia, assim, por histórias de cavaleiros medievais, de dragões, de monstros, vendo imagens nos livros, assim, na escola, que eu achava mais interessantes do que os textos, muitas vezes. Então eu sempre fui interessado nessa questão do fantástico, né? Da mitologia, dos deuses, e até hoje eu carrego isso, né? E a história é um ótimo curso, um ótimo campo de estudos para ter contato com esses temas que me agradam pessoalmente, que me satisfazem minha curiosidade e certas questões também mais profundas que eu tenho em relação a esses temas. Mas, assim, várias outras coisas me levaram a ser historiador, né? Jogos que eu jogava, sei lá. É até difícil dizer assim, né? E qualquer resposta que eu der aqui vai ser uma fabricação, né, bastante parcial das minhas memórias
dado o momento presente, que se você me perguntar 10 anos para frente, eu vou dar outra resposta, o que me fez fazer história, né? Porque não tem uma resposta, assim, não teve um ato, um momento, pum, né? Que antes eu não tinha o menor interesse, agora eu passei a ter. Não aconteceu. É uma confluência de infinitos fatores que eu mesmo nem sei. Nem se eu tentasse fazer esse exercício de responder 100% dessa questão, eu conseguiria. E aí, o café já coou aqui, mas as perguntas estão longe de responder, né? Acho que tem mais de 300 perguntas aqui, acho que umas 400 se bobear. Então eu vou tomar o café ali e responder as perguntas também do Discord e depois a gente vai lá para a biblioteca. Ah, um detalhe, né? Deixa eu mostrar só um negocinho para vocês antes aqui, né? Que é algumas coisas que eu ganhei baseadas na marca do canal, né? Na logo do canal. Teve esse aqui impresso 3D, tem esse aqui do Sou Eu de Novo, quem já viu lá no Instagram. Tem esse aqui bordado de pintura de agulha, esse aqui também impresso 3D. Enfim, esse negócio de marca, não sei se vocês sabem, mas mesmo eu tendo o canal há 4 anos, mais ou menos, né? 4 anos, um pouco mais de 4 anos, quase 1 milhão de inscritos, CNPJ com esse nome fantasia, pelo menos, nada disso garante que eu tenha essa marca mesmo, né? Se alguém registrar uma estranha história aí, entrar com um protocolo lá no INPI antes de mim, eu posso perder essa marca, né? Agora não mais porque eu chamei os caras da Move On para fazer o registro da marca, então tá protocolado lá, tá bonitinho. E eu recomendo quem tiver marca também, né, quem tiver empresa, buscar essa solução, porque se você der bobeira, você tá lá construindo sua marca, construindo o nome, de repente alguém registra o negócio antes, você fica até impedido judicialmente de usar, né, dependendo do caso. Então eu vou deixar o link na descrição aí para vocês acessarem lá o site da MoveOn e agradeço a eles por estarem patrocinando esse vídeo, né? Mas voltando para as perguntas lá do Discord. Então o Misterioso falou aqui como era cortar o cabelo na Idade Média e perguntou se tinha lugares para tal atividade ou se era somente de forma caseira. Existia sim os cirurgiões barbeiros, né, que você poderia encontrar algum em tendas, às vezes armadas ali por algum lugar da Europa, e os cirurgiões barbeiros eles faziam esse serviço de barbearia, né, cortavam o cabelo, mas eles também faziam extrações de dentes, faziam cirurgias mais grosseiras, assim, sei lá, uma amputação, colocar um osso no lugar, né? Alguma coisa nesse sentido. É diferente dos médicos, né? Os médicos geralmente tinham formação universitária, se a gente for pegar assim, Idade Média, sei lá, 1100, 1200 para frente. Os médicos eles tinham uma formação universitária e tinham uma formação na tradição clássica médica de Hipócrates, Galeno, eram leitores dos grandes sábios ali do período áureo, pelo menos na ciência, na medicina do Islã, né, como Avicena, etc., Ibn Sina. E, enfim, então tinha esse contraste entre os médicos e os cirurgiões barbeiros. Os cirurgiões barbeiros mais práticos e os médicos mais teóricos. Claro que isso é uma divisão artificial, né? Os dois dominavam também alguma coisa do outro lado, mas tinha uma certa separação nesse sentido. E dentre os cirurgiões barbeiros, você tinha pessoas que tinham maior qualificação e passavam, às vezes, por colleges, por universidades, e tinha os de menor qualificação. Então, mas assim, tinha esses caras que poderiam cortar seu cabelo se você tivesse recursos, né, e necessidade de algum corte mais bem feito, mas eu acredito que em geral, se a gente fosse pegar assim, a maior parte das pessoas, resolver essa questão em casa mesmo. E o gambiarrista perguntou: os antigos escovavam os dentes? Escovavam de várias formas, não com escova de cerdas como a gente conhece hoje, porque isso eu acredito que é medieval para frente, assim, da China, eu acho que começa na China, talvez, ou talvez tenha começado em diferentes lugares também, separadamente, mas o certo é que, por exemplo, egípcios, gregos, romanos antigos, eles usavam plantas ou madeira, às vezes um graveto mastigado, com a ponta mastigada, para esfregar os dentes. Tipo uma escovação mesmo, né, para tirar assim a camada mais grossa de sujeira, aquela sensação de dente grosso, né? E também, às vezes, eram utilizados pós e pastas abrasivas,
tipo de cinza, de casca de ovo, de carvão, para, enfim, meio que polir os dentes, né? É uma coisa que poderia trazer um desgaste que poderia comprometer os dentes no longo prazo, né? Facilitar um processo ali de cárie, mas os caras faziam isso. E tem uma coisa curiosa também que, pelo menos em Roma, eu sei que faziam, não sei com que frequência, mas tem relato disso documentado, que é que algumas pessoas faziam um gargarejo com urina. E funciona, eu não recomendo não, mas assim, a urina por causa da amônia, a amônia tem esse efeito de clarear os dentes, né? Então isso era uma coisa que os caras faziam também. Não sei se o hálito ficava muito bom. E para o hálito, coisas aromáticas, né, plantas, ervas aromáticas também eram utilizadas. Isso desde a antiguidade profunda, né? O Misterioso perguntou também sobre xingamentos em civilizações antigas, como os sumérios. Tem sim, eu não sei nenhum xingamento sumério especificamente, eu sei que tem, eu vou até colocar alguns aí na tela depois na edição, porque tem um artigo sobre isso, mas não lembro de cabeça agora. Mas tem um xingamento de ateniense que eu lembro, curioso, que é vá para os corvos. Tipo o nosso vai para o inferno, né? Vai para os corvos, vai aos corvos. Eu não sei por que os caras falavam isso, mas tem esse xingamento em Atenas, tinha, né? Eu não sei se os atenienses que existem hoje ainda xingam assim. E xingamento é uma coisa que é uma expressão de uma certa raiva, uma certa ira, um certo desdém, às vezes, por uma pessoa, e isso é intrínseco à natureza humana, né? A gente tem uma certa base comum, meta-histórica, né, que independente de local e de tempo, algumas características humanas permanecem, e ficar bolado com outra pessoa é uma dessas características, e se você já verbaliza, se você vive em uma sociedade que se expressa verbalmente, você vai ter expressões verbais desse tipo. Então, insultos é uma coisa bastante universal. Mas eu não sei de cabeça. Daria até um tema de vídeo curioso, né? Depois eu vou pegar isso aí com mais calma. E o Misterioso pergunta também sobre a origem da calça. A origem da calça tem a ver com montaria, com domesticação do cavalo e com montaria. Pelo que eu sei, isso é até uma informação que tem lá no livro Os Persas, do Llewellyn Jones, que eu já recomendei aqui na aba comunidade, no aba post, que chama agora, né? Em alguma live eu falei sobre isso também, acho que o vídeo que eu fiz sobre a Pérsia, como é que a Pérsia se tornou o Irã, eu falo sobre esse livro. Mas nesse livro tem um comentário sobre isso, porque eu acho que mais ou menos 1000 anos antes de Cristo já tem evidências arqueológicas de uso de calças na Ásia Central, Planalto iraniano, onde povos nômades, né, que viviam grande parte da vida ali montados em cavalos, usavam essas calças para proteger do atrito da perna com o animal, né? Então, isso aí já tem muito antes de Cristo, né? Pelo menos um milênio antes de Cristo. E é curioso que os gregos escreveram, tem vários textos gregos em que eles demonstram assim um desdém, já usei essa palavra aqui, mas vou usar de novo, em relação a pessoas que usavam calças por causa dos persas, né? Os gregos tinham uma rivalidade com os persas, tiveram guerras importantes com os persas, né? E então, por causa essa xenofobia, que era recíproca, os gregos achavam usar calça coisa de bárbaro, né? Porque os persas, os grandes adversários, usavam. E o Gil perguntou aqui, quais religiões usam o terço para rezar? E a origem do nome terço. Então, terço mesmo, né? Deixa eu tomar um golinho aqui de café enquanto eu penso. O terço, exatamente, é um terço do rosário. O rosário são as rosas, né, simbólicas, espirituais que se oferecem em oração. E daí o nome rosário, que são, inicialmente pelo menos eram 150 contas, né, 150 bolinhas, que você... Ih, peraí que meu celular está tocando. Bom, voltando aqui, né? Então você tem o rosário, que tinha originalmente 150 contas, isso remete aos 150 salmos. Então, no livro do Salmo, você tem 150 salmos, em vez de recitar
esses salmos, né, de ler esses salmos do 1 ao 150, você poderia fazer 150 orações mais simples ali. Então era uma prática mais fácil, portanto muito mais popular, né? Então, assim, aí você tem esse objeto menor que é o terço, que é um terço. Você pode rezar 3 vezes para rezar o rosário completo. Agora tem um novo mistério que inclui mais, um número seria 200, né? Mas eu vou entrar nesse detalhe não. Em outras tradições, você também tem objetos, colares de conta, objetos de conta ou de nós, que funcionam também para melhorar a concentração da pessoa durante uma prática devocional. Você tem isso entre os muçulmanos, uns colarzinhos de conta. Você tem no hinduísmo e no budismo também, para seguir ali os mantras. E no catolicismo ortodoxo, né, na Igreja Católica Ortodoxa, orientais, acho que grego e russo, pelo menos essas duas, tem também uns cordõezinhos com nós, que você vai fazendo a oração de Jesus, né? Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador, e faz 33 vezes, 150 vezes, 100 vezes, dependendo ali da sua forma de seguir essa devoção. Mas então, assim, esse objeto para ajudar na concentração e na contagem de orações existe em várias religiões, mas o terço especificamente é católico, né? Bom, eu vou ficar por enquanto nessas perguntas do Discord, eu vou ler mais algumas no Instagram ainda enquanto a gente caminha agora para a biblioteca, mas vamos seguir, né? E o celular tá tocando de novo. Então, últimas perguntas, né? O Nico Guedes perguntou aqui de onde vem essas músicas Adoletá, Le Petit Petit Pola. Eu não faço a menor ideia, esse petit, le petit, parece francês, né? Mas não sei. O Richard Rodrigues, que é o meu mestre do circo, né? Eu fiz circo, para quem não sabe, assim, ninguém sabe disso, né? Mas eu fiz circo, malabares, mortal para frente, para trás, não fui muito longe, não. Mas o Richard era meu mestre aí do circo e perguntou, e os treinos? Tô precisando voltar. O Rodolfo perguntou, eram os deuses astronautas? Não. O Oscar perguntou quais meus filmes históricos preferidos. O meu preferido é o A Bruxa, do Robert Eggers. O Pedrinho perguntou por que chamam Atena, a deusa Atena, de Palas Atena. Não existe um consenso absoluto sobre isso, mas provavelmente esse Palas de Atena, bom, certamente é um epíteto, né? Uma forma de se referir a Atena, e esse Palas provavelmente vem de brandir armas. No caso de Atena, brandir lança, né? Então seria Atena brande lança, que lembra o William Shakespeare, né, que também é um brande-lança, né, o Guilherme Brande-lança, Shakespeare. O Miller perguntou se é verdade que o Teorema de Pitágoras não foi inventado por Pitágoras. É verdade, o Teorema de Pitágoras tem ocorrências mais antigas na Mesopotâmia. O Arthur perguntou qual o melhor livro que eu já li. Assim, o melhor eu não sei te dizer, mas os mais impactantes foram O Estrangeiro, do Albert Camus, em literatura, né, e não ficção, o Dossel Sagrado e também o Sagrado e o Profano. O primeiro do Peter Berger e o segundo do Mircea Eliade. Esses últimos dois a gente fez clube de leitura aqui no canal, inclusive para os membros. O Caio Esteves perguntou como que eu edito meus vídeos. Eu edito no DaVinci Resolve, mas a maioria dos vídeos hoje do canal são editados por outros editores que editam no Premiere. O Rafael Camargos perguntou, e o Egito? Eu acho que ele está se referindo à viagem para o Egito que a gente vai fazer, está confirmadíssima, né, em fevereiro, e o grupo já está fechado, né, por isso que eu não estou divulgando, mas mais para frente pretendo fazer outras viagens e aí eu comunico vocês. E a Erika perguntou, você tem alguma religião? Só que agora a gente já está chegando aqui na biblioteca, né, vou ter que deixar essa aí para a próxima. Pronto, está aí, problema 2 resolvido, o livro já está aqui para pesquisa do próximo vídeo, né? O vídeo que está mais complicado de fazer. E problema 1, que era esse vídeo mais fácil de fazer, está resolvido. Foi fácil de fazer a parte das perguntas, né? Mas eu dei uma brincada aí, vocês viram, na questão de transição, de uso de câmera, muito inspirado pelo canal do Arthur Miller, que eu tenho assistido recentemente, e também recomendo o canal do Baka Gaijin, que eu tentei fazer umas imagens na rua para lembrar um pouco o estilo dos vídeos dele, só que não deu muito certo, ficou super tremido, enfim. Então vou continuar treinando aqui, quem sabe eu trago mais vídeos diferentões, assim, diferentosos, né, para fazer uma gracinha de vez em quando. Mas é isso, valeu demais por acompanhar, espero que tenham gostado aí do café e do passeio, e nos vemos em breve. Falou!